que eu acredito molda a minha vida. E o que eu acredito vem do que meus pais me ensinaram, do ambiente que eu frequento, da cultura que eu me coloco, do que eu já trouxe, inclusive, na minha genética e no meu arcaico, ou seja, antes de eu mesmo nascer, existem memórias dentro de mim que fazem uma programação, um script aqui, uma programação, e essa programação ela pode me levar para a prosperidade financeira específica que eu tô falando aqui, ou para a pobreza, e não importa o quanto eu trabalho, a profissão que eu tenha. Isso que é genial, porque não é a realidade, é o que eu acredito sobre a realidade. É essa lente que vê o mundo. Imagina aqui, ó, tá um mundo real, que é abundância infinita, prosperidade, nada falta, fé, coragem, discernimento, vejo oportunidade em todas as coisas, tudo é pro bem. Vejo Deus o tempo inteiro se movendo a favor da minha evolução. E aí, de repente, as minhas crenças é a lente, é o que eu acredito, é a formação do meu óculos. E aí eu vejo a vida não como ela é em essência, mas de acordo com como eu fui formado. E eu sou formado de acordo com falas, ambientes, a cultura, o que eu trouxe na minha genética, que meus cuidadores me criaram, o que eles contaram para mim, o que meus professores falavam para mim na escola, o que na igreja que eu frequentava, o líder falava. Então, tudo isso faz com que eu tenha uma programação, todos esses elementos. 4 elementos principais, o que eu já trouxe antes mesmo de nascer. Gente, a gente tem questões para trás, tá? Se acreditando ou não, você já nasce com algo aí, você não nasce zerado. Você não nasce zerado. Você já trouxe um caráter, uma persona, uma índole. Você já veio de algum lugar, tá? E aí tem várias teorias que a gente ficaria aqui horas conversando. Eu quero que você entenda o seguinte. Tem algo que veio antes mesmo de eu nascer. Tem algo que veio do meu núcleo familiar, geneticamente, tá? Tem algo que veio da criação dos meus pais e tem algo que veio da cultura, dos amigos, das pessoas que eu convivi, dos professores, da igreja, etc. Todos esses elementos, não é um elemento, todos esses elementos fazem o quê? Formam a minha programação. Então eu tenho uma programação para relacionamento, eu tenho uma programação para espiritualidade, eu tenho programação para profissão, eu tenho programação para a parte financeira, eu tenho programação para tudo. Todos os comportamentos, tudo que eu faço não tem a ver com a realidade, mas sim de como eu estou formatado, como que esse disquete, não, como é que chama hoje, gente? Na minha época era disquete do computador. Aí o computador tava lá e eu punha o disquete. Aí eu tinha que tirar e colocar outro se eu quisesse uma outra programação. Você tem que resetar. Então, muitas vezes, o que eu vou precisar fazer? Se as coisas não estão fluindo... como que eu sei como tá a minha programação? Minha programação tá para prosperar ou tá para escassez? Como que eu sei? Nesse caso específico, a gente tá falando do marketing divino, né? A gente tá falando de tudo que entra de trabalho e eu aceito receber. Tô falando de crenças relacionadas à prosperidade financeira específica, tá? É aí que eu estou. E aí eu te pergunto, como está a sua programação, a raiz do que você acredita, que é o que você se comporta? Como que ela tá hoje? Mas como que eu vou saber se a minha programação tá ok ou não? É simples. Você vai pegar uma fotografia da sua conta bancária. Você vai olhar o seu resultado naquela área. E aí você vai saber se a sua programação está ok, de prosperidade ou não. Sim? E aí, se a minha relação no casamento ou nas amizades não tá legal, então quer dizer que a minha programação relacionada a relacionamento não tá legal. Por quê? É de acordo com o meu resultado que eu analiso a minha programação.